Você sabe como funciona a demissão por acordo entre empregado e empregador? Fique conosco até o final desse vídeo porque é sobre esse assunto que vamos tratar hoje. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está no canal Conversa Legal, o canal em que tratamos de assuntos variados, sempre analisados do ponto de vista jurídico legal. Porque lembre-se, quem sabe o seu direito, sabe mais. O artigo 484-A da CLT traz uma possibilidade de demissão através de um acordo feito pelo empregado e o empregador. O empregador é o patrão. Porque muitas vezes acontece a seguinte situação: o empregado quer sair, quer ser mandado embora e o patrão fala: não, eu não vou te mandar não, você que peça as contas, peça a demissão. E aí fica nesse impasse. O empregado não quer pedir as contas e o empregador não quer dispensá-lo. Diante desse impasse, a lei trouxe essa modalidade de demissão do empregado através de um acordo. E como é isso na prática? Como isso funciona? Bom, primeiro, isso tem que ser algo consensual. O que é consensual? Que as partes estão em consenso. Então, o empregado tem que querer e o empregador também. Dizendo então de outra maneira, vamos supor que eu sou empregado e eu proponho isso ao meu patrão. Olha, me mande embora e vamos fazer o acordo que está previsto lá na lei. O patrão é obrigado a aceitar? Não. E o contrário também é verdadeiro. Se o patrão chegar no empregado e disser: olha, vamos te dispensar, meu empregado, e vamos fazer aquele acordo proposto pela lei. Você aceita? O empregado é obrigado a aceitar? Não. Então não há obrigatoriedade. As partes têm que sentar e têm que conversar e ambas têm que aceitar isso. Eu estou enfatizando isso porque isso precisa ficar muito claro na mente de vocês. E como funciona o pagamento desse acordo, as verbas rescisórias? Nesse acordo, o empregado vai receber todos os direitos que ele teria numa demissão comum? Não, ele não vai receber tudo. O empregado perde algumas coisas. Porque, veja bem, é um acordo, e num acordo, ambas as partes precisam ceder um pouco. Essa é a realidade. Na prática, quais os direitos que o empregado tem direito nessa modalidade? Os últimos dias trabalhado recebe normalmente, que se chama saldo de salário. Se tiver férias vencidas ou proporcionais, ele vai receber as férias normalmente, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, recebe normalmente. O que muda? O aviso prévio. Aviso prévio, nesse caso, ele é pago pela metade do valor que seria devido normalmente. Então, recebe 50% do aviso prévio. Também é pago apenas 50% daquela multa rescisória, aquela multa de 40%, geralmente de 40%, que é calculada sobre o saldo do fundo de garantia. É chamada de multa rescisória. Geralmente, como eu disse, essa multa é de 40%. Nessa modalidade de acordo, o patrão vai pagar 20% de multa sobre o FGTS. Outra coisa, o próprio saldo de FGTS, que geralmente numa demissão comum o empregado levanta todo o valor, ele saca todo o valor geralmente, nesse caso ele só vai conseguir sacar 80% do valor que está lá depositado na caixa. Então o empregado consegue sacar 80%, os outros 20% permanecem bloqueados lá na Caixa Econômica Federal. Outra diferença, nessa opção que estamos tratando, nessa modalidade de demissão por acordo, o empregado não tem direito ao recebimento do seguro-desemprego. Não tem direito. Poxa, Augusto, então eu vou perder muita coisa nesse acordo.
sim, você vai perder alguns valores, alguns direitos, sim. E aqui a questão não é se eu acho que isso é certo ou é errado. Isso é o que está na lei. Essa é a forma que o legislador entendeu de fazer. Lembrando novamente, em acordo, ambas as partes têm que ceder um pouco. Por exemplo, nos casos de ação trabalhista, é importante que você saiba disso. Nos casos em que o empregado entra com ação trabalhista, quase sempre é feito também acordo na justiça e quase sempre o empregado acaba cedendo também. O empregador cede um pouco, o empregado cede um pouco. Então, para vocês saberem que nos casos de ação trabalhista, geralmente o empregado também não recebe todo o valor. Ele recebe geralmente parte porque faz um acordo. Então aqui é a mesma situação. Minha opinião pessoal agora, vale a pena fazer esse tipo de acordo? A resposta é depende. Depende de cada caso, depende da sua situação, tem que avaliar cada caso. Por exemplo, se você está num emprego aqui trabalhando, que você quer sair, o patrão não vai te mandar embora. Você já está com vistas a um novo emprego, você já está próximo de um novo emprego garantido, ou quase garantido. Talvez seja o caso de você aceitar sim esse acordo, para você sair e ingressar num novo emprego, certo? Mesmo você perdendo alguns valores aqui, ainda é melhor do que você pedir demissão. Porque você pedindo demissão, você recebe ainda menos, bem menos do que isso. Outro exemplo, você pode estar num emprego que você não aguenta mais, a situação está insustentável, já está te fazendo mal para o seu emocional, você está ficando depressivo, a situação está muito ruim. Talvez seja o caso de você aceitar essa modalidade de acordo. Talvez seja o caso de você propor isso ao seu patrão, propor, conversar, olha, você não quer me dispensar porque você entende que tem muito a pagar e você diz que não tem os valores. Eu também, pelo meu lado, não quero pedir demissão. Vamos chegar no meio termo? Vamos fechar aquele acordo da lei? Propõe ao seu patrão. É bem provável que ele aceite. Então, assim, novamente, eu não estou dizendo aqui que esse acordo é bom sempre e que você deve aceitá-lo. Depende de cada caso, depende de cada situação. Nesses exemplos que eu dei, entendo que é cabível, que vale a pena esse acordo sim. Esse acordo tem alguma outra formalidade? Ele precisa ser homologado? A resposta é não obrigatoriamente, não. Ele só precisa ser um acordo por escrito, assinado pelas partes, de preferência com testemunhas. Não há obrigatoriedade dele ser homologado em sindicato, Ministério do Trabalho e nem mesmo na Justiça do Trabalho. Aliás, a lei tentou trazer uma maneira mais simples, informal, das partes se resolverem. Então esse é o caso, não há obrigatoriedade de homologações, mas podem ser feitas se alguma das partes exigir. Se o empregado se sentir mais seguro fazendo isso, por exemplo, judicialmente, ele pode pedir. Mas tem que ser, lembre-se, consensual, as duas partes têm que estar de acordo. Outro ponto importante, eu disse agora há pouco, eu dei um exemplo do caso do emprego estar insustentável, estar muito ruim e você não estar aguentando mais. E eu disse, talvez seja o caso de você aceitar esse tipo de acordo. Mas uma observação, se você está querendo sair do seu trabalho porque o seu patrão, o seu empregador, está descumprindo obrigações que ele deveria cumprir, talvez seja uma outra situação. Então, sendo prático, vamos supor que você quer sair do seu emprego porque o patrão está atrasando o salário, não está pagando o seu salário ou não está depositando fundos de garantia. É uma outra situação. Nesses casos, eu não oriento você a sair através desse tipo de acordo. Nesse tipo de caso,
o ideal seria você ingressar com uma ação judicial chamada rescisão indireta de contrato de trabalho. Nesse canal nós já temos 2 vídeos em que nós explicamos minuciosamente o que é essa rescisão indireta de contrato de trabalho. Vamos deixar aqui esses vídeos para você assistir e compreender melhor. Mas basicamente nesse caso, a situação é que o empregador, o patrão, está deixando de cumprir suas obrigações. Nesse caso, você pode ingressar com uma ação diretamente, você entra com a ação, vai para sua casa, não trabalha mais e aguarda o desfecho do processo. Nesse tipo de caso, o empregador, o patrão, é obrigado a te dispensar, pagando todas as suas verbas integralmente, como se fosse uma demissão comum, e pagando também aquilo que ele deixou de pagar durante o contrato de trabalho. Então aqui eu fiz um parênteses e é uma outra situação. Então, se o seu patrão está deixando de cumprir alguma obrigação do contrato de trabalho, avalie se é o caso de uma rescisão indireta de contrato de trabalho. No caso em que está tudo sendo pago direitinho, não tem problema, o patrão tem honrado com os deveres dele, mas simplesmente vocês não estão mais no mesmo compasso. Você quer sair e ele não quer te dispensar. Esse é o caso que tratamos. E agora eu quero saber de você, a sua opinião, o que você achou dessa modalidade de acordo que eu expliquei. Você acha que perde muito direito, perde muito valor, vale a pena, a depender do caso? Deixa aqui sua opinião, terei prazer em ler e responder a todos os comentários. E se você gostou desse conteúdo de hoje e de tantos outros que temos aqui no canal, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, tchau!